Descubra como conquistar a sua liberdade financeira. Eu sei que essa frase parece muito dura, mas eu vou tornar aqui a sua conquista, a sua construção patrimonial, uma forma inevitável de alcançar. Se você seguir o passo a passo que eu vou revelar aqui, que é o passo a passo que eu estou aplicando na minha construção patrimonial, vai ser inevitável você construir patrimônio. Vai ser inevitável. Lá na frente, você vou ter certeza que você vai ter capital suficiente para pagar todas as suas contas e te garantir aí mais qualidade de vida, mais liberdade de escolha. Eu sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro e autor de um dos livros mais vendidos em finanças na Amazon Brasil, Os 8 Hábitos dos Pré-Ricos e Pré-Ricas. Então, já deixa o seu legal, compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa que quer conquistar a sua liberdade financeira, que quer saber o caminho certo para trilhar e assim conquistar a tão sonhada liberdade financeira. Vamos nessa? Eu queria definir com você aqui, primeiro, o que seria liberdade financeira. Eu gosto de muito antes de falar sobre liberdade financeira, eu gosto de falar sobre liberdade de escolha. Perceba que quando você não tem dinheiro sobrando no seu orçamento, você não tem liberdade de escolha. Você trabalha, ganha mais, gasta mais. Aí você acha que a solução é simplesmente ganhar mais. Aí você faz um esforço danado, faz hora extra, ganha mais. O que acontece? Você aumenta o seu padrão de vida e acaba gastando tudo de novo. Você fica preso numa armadilha que o Robert Kiyosaki falou lá no livro dele chamado de Corrida dos Ratos. Quando você ganha mais, gasta mais e fica sem dinheiro de novo. Então, o primeiro passo, antes de você trilhar rumo aí à sua liberdade financeira, é você desarmar essa armadilha. E como é que a gente faz para desarmar essa armadilha? Você precisa investir. Quando você investe, para você, na verdade, investir, você vai precisar de um objetivo financeiro. Porque não vai sair investindo por investir. Então você precisa ter um objetivo. Aí você vai pegar parte do seu dinheiro e vai começar a investir. Sabe o que acontece? Vai estar você trabalhando e o seu dinheiro também trabalhando para você. Você trabalhando e o dinheiro trabalhando. Você trabalhando e o dinheiro trabalhando. O dinheiro agora vai começar a te ajudar a conquistar suas metas, os seus objetivos financeiros. E aí é quando a gente começa a conquistar mais liberdade. Porque todo ser humano busca por liberdade. E principalmente a liberdade financeira, a liberdade de tempo. Imagina agora que você tem capital suficiente para sair do emprego. Você juntou ali 6 meses, um ano do seu padrão de vida, aquele dinheiro está rendendo e agora você tem liberdade de escolha, sair do que você está hoje, né, do trabalho que você não gosta, e vai conseguir passar um tempo, porque você juntou uma grana, para trocar de carreira, para trilhar um novo caminho, uma nova rota. Você vai poder parar 3 meses, 5, 6 meses, estudar, fazer uma pós, fazer um curso à distância, acelerar o seu processo de crescimento e aí você ser retomado para o mercado de trabalho simplesmente porque você fez o quê? Investiu. E agora você tem dinheiro trabalhando para você. Então, antes de realmente alcançar a liberdade financeira, você precisa começar a ter mais liberdade de escolhas. Isso acontece quando você investe seu capital. E para investir é muito simples, tá? A gente vai ver bastante nesse vídeo hoje aqui. No mesmo livro do Robert Kiyosaki, ele fala sobre o quadrante da riqueza, o quadrante da renda, de quanto você faz, como você faz para ganhar dinheiro. E esse quadrante, ele é dividido, né, em 4 partes, né, um quadrante. Mas você tem que dividir ele no meio e tem a parte de onde você vende a sua hora, e a parte onde você compra a hora. Isso aqui muda o jogo, tá? Isso aqui vira a chave na sua cabeça e mais nunca você vai pensar diferente sobre o assunto finanças, construção patrimonial, construção de riqueza, liberdade de escolha. Quando você está vendendo a sua hora, é quando você é, por exemplo, um empregado. E tudo bem, não estou criticando a função empregado aqui. Eu quero que você entenda que você está trocando o seu tempo por dinheiro. Você está trocando o seu tempo por dinheiro.
E aí você estudou, arrumou uma profissão e está trocando tempo por dinheiro. Isso aqui não é investimento. A quantidade de horas do seu dia é limitado. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir trabalhar, você tem que parar, tem que comer, tem que dormir, tem que ver seu filho crescer, tem que estudar uma outra qualificação para aumentar a sua hora de trabalho. E aí você está vendendo hora enquanto você está pensando apenas quanto ser empregado. Nesse mesmo quadrante embaixo tem os autônomos. Perceba que os autônomos também têm uma característica muito parecida com os empregados. Eles estão vendendo a sua hora. Você pode ser o melhor profissional da sua área, mas você tem tempos limitados. Sei lá, vou dar um exemplo aqui de um dentista. Então, o melhor dentista da sua região. Ótimo. A consulta com ele é R$ 1.000. Ótimo, tudo bem. Mas ele vai ter que travar a sua agenda para atender 3 pessoas de manhã, 3, 4 pessoas à tarde, se for o caso. E aí vai chegar um dia que vai estar chovendo e aquela pessoa que tinha marcado não conseguiu marcar, não conseguiu comparecer, uma pessoa atrasou, outra pessoa ficou doente, não pôde ir. Então, o tempo, o ganho dela também está atrelado ao tempo de outras pessoas. Aquela pessoa está comprando aquela hora daquele dentista. Então, ele vai ter ali de segunda a sexta, segunda a sábado, ele vai trabalhar domingo. Se ele parar de trabalhar, se ele adoecer, não vai entrar dinheiro no seu orçamento. Então, enquanto você está apenas em um lado do quadrante, você está vendendo a sua hora. E nesse caso, você está trocando tempo por dinheiro. O que a gente precisa fazer? A gente precisa migrar para o outro lado do quadrante, que pode começar, por exemplo, como sendo dono de uma empresa. O dono de uma empresa, ele tem pessoas trabalhando para ele. E agora, um padeiro que fazia o pão sozinho, agora ele tem 2, 3 padeiros e está crescendo. Agora ele tem uma padaria. Então tem pessoas que também que estão trabalhando junto a ele para aumentar a sua produção, para aumentar a sua entrega, para aumentar a sua margem de lucro. Então, o dono de uma empresa, ele começa a ter várias pessoas lucrando, fazendo aquele projeto acontecer, entregando aquele serviço. Tem mais pessoas ali envolvidas no seu projeto que está fazendo ele ganhar mais dinheiro. Então, necessariamente, o empresário, o dono da empresa, ele não está mais simplesmente com a mão na massa. Tem outras pessoas que estão fazendo o dinheiro trabalhar para ele também. Mas isso ainda não é um investidor. Ele é simplesmente uma pessoa que está colocando o capital dele em risco. Ele está sendo visionário, está trazendo pessoas para trabalhar com ele e está fazendo o dinheiro trabalhar ali naquele projeto, naquele processo. Mas perceba também que tudo pode acontecer. A regra de imposto do governo pode mudar, um funcionário pode sair, colocar ele na justiça, tem as leis que protegem ali o colaborador e tudo bem com isso, é um risco que o empresário tem que correr. Mas ele começou a ter mais pessoas junto no projeto dele ali, fazendo com que a renda, o patrimônio, o crescimento patrimonial, mais dinheiro esteja sendo gerado com aquele projeto, com aquela situação ali. Se a gente pensar no caso do dentista, ele agora um consultório onde tem 2, 3, 4 dentistas que estão ali também com ele, vendendo a sua hora, mas para construir um consultório e poder atender mais pessoas. E essa pessoa começou a ter mais liberdade de tempo porque ele começou a ganhar dinheiro sem depender simplesmente do tempo dele. Agora ele tem 3 pessoas, cada pessoa está contribuindo com 8 horas, vai dar 24 horas. Com as 8 horas que ele tem também, ele está produzindo ali 32 horas no único dia. Vê que legal isso, né? Então, essa pessoa agora está produzindo dinheiro, produzindo riqueza junto com outras pessoas, junto com a hora que aquelas pessoas contribuíram. Mas tudo isso ainda tem um risco atrelado. E aí a gente vai para a parte final, a última parte do quadrante. É quando você se torna um investidor. E aí, o mais legal de tudo, antes de eu falar mais de investidor, é que o empregado, ele pode ser investidor. O autônomo, o profissional liberal, ele pode ser investidor. O empresário, ele não só é um investidor de tempo de outras pessoas, mas ele também pode ser um investidor puro, investidor raiz. Quando você é um investidor, investir nada mais é do que emprestar dinheiro, tá? Só que de forma legalizada.
da forma que o mercado financeiro vai poder estar contribuindo para você, uma forma de você entrar só com a parte boa da história. Então, se a gente voltar para o caso da padaria, você poder estar emprestando dinheiro para o cara da padaria abrir mais padaria, contratar mais pessoas e ter uma rentabilidade daquele percentual somente do dinheiro que você investiu. Então, proporcionalmente, você pode ser sócio de uma padaria. Proporcionalmente, você pode ser sócio de um consultório médico. Proporcionalmente, você pode ser sócio de um shopping center. Proporcionalmente, você pode emprestar dinheiro para o banco e esse banco emprestar dinheiro para uma pessoa, cobrar 2, 3, 4 vezes mais, né? Isso chama spread bancário. O banco ficar com boa parte, mas mesmo assim vai te rentabilizar por isso, vai te dar juros por isso. O mais legal de tudo é que hoje a forma de você acessar os investimentos ficaram muito mais fáceis, muito mais atrativas. Você não precisa alugar um ponto, contratar 2 pessoas, conseguir um alvará de funcionamento para ver o seu dinheiro trabalhando para você. Você pode fazer isso antes disso. Você pode fazer isso investindo. Então, o investimento é a forma mais popular, mais democrática que uma pessoa, mesmo sendo empregado, mesmo sendo autônomo, mesmo sendo empresário, pode fazer o seu dinheiro trabalhar para ela. Então, o investimento, né, a construção, receber juros do seu dinheiro, hoje é muito mais acessível, muito mais fácil e existem, inclusive, mecanismos de segurança que vai te trilhar rumo à sua liberdade financeira. Então, necessariamente, você não precisa mais ter o dinheiro de um terreno ou ter um dinheiro para comprar um imóvel para depois que pagar esse imóvel você receber o aluguel desse imóvel e tá gerando lucro, né? Tendo rentabilidade com o seu dinheiro. Hoje você pode fazer isso através de um fundo imobiliário, por exemplo, onde você vai ter R$ 10, R$ 50, R$ 1.000, R$ 5.000 e você já vai estar recebendo o aluguel daquele dinheiro. Daquela fração, daquela proporção de dinheiro que você tem, você já vai estar recebendo aluguel disso. Então você pode reinvestir esse dinheiro e crescendo o seu patrimônio. Por isso que as pessoas falam, né, que você pode hoje receber aluguel de um valor menor do que o imóvel. Você não precisa mais juntar, fazer um financiamento imobiliário para poder receber aluguel. Você pode receber aluguel agora, com R$ 10, com 50, com R$ 100, com R$ 1.000. Você vai lá, investe e já vai estar recebendo um juros proporcional àquele patrimônio, àquele capital. Então, tanto o empregado pode fazer isso, né, com orçamento definido, bem detalhado, organizado. Tem vários vídeos aqui que você pode ver e aprender a fazer isso. E vai sobrar uma grana, você vai lá e investe. E aquele dinheiro vai estar trabalhando para você. Você pode ser autônomo, profissional, melhor profissional, tudo bem, não estou pedindo para você sair da sua profissão, daquilo que você estudou, tudo bem, mas pega a parte do seu capital e faz ele trabalhar junto com você, tá? Você que é autônomo, por exemplo, se você parar de trabalhar, para de entrar dinheiro no seu orçamento. Então tem que ter um capital que vai um dia gerar essa renda para você também. Se você é empresário e está ali correndo um risco naquele setor, se você está colocando todas as fichas, está pegando dinheiro emprestado para poder botar um negócio para rodar, tudo bem, é o risco que você está correndo, você está trazendo uma solução melhor, você está acreditando naquele projeto, pega parte desse capital e investe. Investe em outro ramo, diversifica se for o caso. Se você é do ramo de saúde, investe no ramo imobiliário e vice-versa, tá certo? Então, existe o quadrante onde você está simplesmente vendendo a sua hora, não está se preocupando com o dinheiro trabalhando para você. Existe o outro quadrante onde você começa a comprar a hora, você pode comprar a hora das pessoas através de um negócio, de uma empresa, transformando-se em um empresário e você pode também, né, comprar a hora investindo. Você vai estar mandando capital para um monte de setores, de empresas, de negócio, onde você vai estar recebendo o seu dinheiro. Por isso, o setor financeiro, por exemplo, aqui no Brasil, tem produtos, inclusive, com garantias. Uma garantia muito conhecida se chama o Fundo Garantidor de Crédito. Se você quiser saber mais sobre o Fundo Garantidor de Crédito, você consegue ver vídeos aqui também nesse canal. A liberdade de escolha vai te proporcionar mais autonomia, vai te dar mais tempo livre, vai poder você, se quiser, trocar de carreira. Então, quando você percebe isso, entende que quando o dinheiro vai estar trabalhando para você, ele vai te dar mais liberdade, porque você sabe que vai ter aquela renda, sabe que aquele capital vai estar te gerando recursos que vai te ajudar a pagar contas,
que vai te ajudar a segurar você em alguns tempos difíceis. Se você tem ganhos variáveis, por exemplo, em alguns momentos do período do ano ali, você está ganhando mais, aí você está mais confortável. Tem período do ano que você está ganhando menos, né? Alguma coisa em relação a comissão, algo desse tipo, você está ganhando menos, você precisa ter esse capital para solucionar aqueles momentos ali, trazer um equilíbrio. Então, a liberdade de escolha, que vem muito antes da liberdade financeira, vai estar te proporcionando decisões melhores e aí sim você vai estar, né, trilhando um caminho rumo à sua liberdade de escolha, rumo à sua liberdade financeira. Quando você também tem esse capital que pode estar sendo alocado para um colchão financeiro, uma reserva financeira, você vai estar diminuindo a ansiedade. Perceba que a ansiedade hoje é um mal do século e se você olhar ali para a pirâmide de Maslow, onde você primeiro começa ali a atender as suas necessidades básicas de segurança, de alimentação ali, depois as necessidades fisiológicas, que está na base da pirâmide. Quando você vai subindo ali, que você vai conquistando a base, o intermediário da pirâmide, você vai ter que ter capital, ter que ter dinheiro ali para alimentar essa parte e te dar mais conforto, mais segurança. Às vezes, uma decisão financeira baseada simplesmente em trazer mais segurança, mesmo que você financie um imóvel, por exemplo. Se esse imóvel ele vai estar dentro do seu orçamento, se os custos desse financiamento vai estar dentro do seu orçamento, isso pode ser chamado como uma dívida boa. Então nem sempre a dívida ela é ruim. Esse imóvel vai te dar mais conforto, vai te dar mais segurança, vai te dar mais força para você tomar outras decisões financeiras. Você vai poder dormir mais tranquilo. Se isso vai trazer, se isso vai te proporcionar decisões melhores, assuma um compromisso desde que ele caiba no seu orçamento. Se você vai estar fazendo aquisição de um veículo e está fazendo uso do crédito em relação a pegar, se você não tem o valor cheio do carro, você vai comprar uma parte, vai financiar outra parte. Só que esse carro vai te garantir mais velocidade, vai trazer segurança para sua família, você vai economizar porque você vai levar seu filho na escola junto e tudo bem com isso. Se esse carro couber no seu orçamento, isso aí chama uma dívida boa. Isso se chama uma dívida boa, onde essas decisões financeiras, às vezes acessando ao crédito, vai trazer mais solução, vai trazer mais conforto para sua mente tomar decisões melhores financeiramente. Então, nem sempre uma decisão baseada só no crédito ou só no investimento é a melhor decisão. Às vezes, uma decisão tomada no crédito também pode ser uma boa decisão, desde que seja uma dívida boa. A dívida ruim é justamente quando você compra por comprar, sem objetivos, sem metas, você compra parcela a perder de vista, você não está com o seu controle financeiro em dia, começa a tomar decisões baseadas em ansiedade, em medo, como é que eu posso dizer aqui? Onde você vai estar se auto-recompensando, você acha que está sempre se recompensando, você não está tomando um objetivo, uma meta financeira e aí acaba não alcançando aquela meta, vai ficando triste e você acha que necessita e fica nessa pendência sempre de mais dinheiro, falta de objetivo, falta de meta. Você não vai estar seguindo um caminho, você não vai estar trilhando uma liberdade de escolha para alcançar a liberdade financeira. E até mesmo antes de você galgar investimentos maiores, antes de você dar passos mais sofisticados, quando o assunto for investimentos, para você trilhar um rumo à sua liberdade financeira, à sua liberdade de escolha. Lembra do quadrante que você, mesmo sendo um funcionário, mesmo você sendo um autônomo, mesmo você sendo um dono de empresa, você pode ser um investidor. Nessas decisões de investimentos que vai fazer o dinheiro trabalhar para você, você não precisa ser sofisticado. Você precisa ser simples, tomar decisões financeiras de investimentos simples. Hoje, você pode emprestar dinheiro para o governo através dos títulos públicos. Existe um programa chamado Programa Tesouro Direto. Você com certeza vai conseguir achar vídeo deles aqui no meu canal, em outros
se você, onde você está assistindo agora, vai ter mais vídeos que você pode entender como é que funciona isso. Se você quer esse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Se você está realmente aqui para querer ver o seu patrimônio crescer, manda uma mensagem aqui, escreve alguma coisa, alguma dúvida que você ficou, para a gente dar um novo passo, para a gente gravar um novo vídeo baseado naquilo que você busca. Mas a primeira coisa é ser simples na concepção dos seus investimentos e construir um colchão financeiro. É importante esse colchão financeiro. Na cartilha dos educadores financeiros chamam de reserva de emergência, onde aquele dinheiro vai estar garantindo você tomar outras decisões de investimentos. No mercado financeiro, onde a renda variável ela vai oscilar para cima, vai oscilar para baixo, você precisa ter um capital onde você não vai mexer naquele valor que foi para a renda variável. O capital, o patrimônio que vai para a renda variável, ele não pode ter data de resgate. Tem que ser algo que realmente ultrapasse aí os 5, os 10 anos de objetivo. Então, parte desse patrimônio você vai mandar para a renda variável e não vai precisar daquele dinheiro. Você vai, se acontecer alguma coisa, algum problema, quebrou o carro, quebrou a geladeira em casa, você vai precisar se mudar, você saiu do emprego, vai precisar de 2, 3 meses de salário ali, você vai usar a sua reserva de emergência, o seu colchão financeiro. E aí, parte do seu patrimônio que está na renda variável, se ele tiver, né, dando lucro, tiver na parte boa do tempo, você vai poder mexer ele ainda. Mas se ele tiver ao contrário, né, o mercado é cíclico. Se a parte da renda variável estiver na baixa, ou você estiver tendo prejuízo, esse capital não pode mexer. Senão você vai amargurar prejuízo. Você precisa esperar o mercado virar para poder mexer naquele capital e não sair no prejuízo. Como é que você vai esperar esse capital, essa virada de ciclo com o seu reserva, com o seu colchão financeiro, que você pode fazer isso hoje através dos títulos públicos. Existe o programa Tesouro Direto que vai facilitar muito essa decisão. Então você vai lá, procura sobre títulos públicos, sobre Tesouro Direto, e você vai poder estar emprestando para o governo, que são os investimentos mais seguros que nós temos hoje no país, e vai estar lá vendo seu capital crescendo, mais que a poupança, inclusive, de uma forma segura, e aquele montante que vai variar ali 2, 3, 6 meses, um ano, para depender do seu fluxo de renda. Se você é um funcionário público estabilizado, que vai receber o seu salário certinho, 2, 3 meses ali já é o suficiente. Se você tem ali um emprego, um estável, já está há bastante tempo ali com aquele emprego, sabe que vai demorar muito para sair, não tem nenhuma rincha com o chefe, com nada, está ali há bastante tempo, você é um colaborador importante, você tem que ter ali 6 meses de colchão financeiro, 6 meses que se der muito ruim ali, você tiver mesmo assim que sair, perder o emprego, perder a renda, você vai ter capital ali para girar 3, 4, 5 meses tranquilo, mantendo o seu mesmo padrão de vida. Agora, se você é um profissional autônomo, se você é um profissional que depende de comissão, sua renda é muito variável, você tem que esticar ali. Se você é um empresário, por exemplo, que sua empresa pode entrar num ciclo de baixa por muito tempo, vai ter que reportar a caixa da empresa, você precisa de um período maior, de pelo menos um ano de reserva, um ano de caixa para sobreviver em momentos difíceis. Nós passamos há pouco aqui por uma pandemia onde boa parte do comércio ficou fechada por muito tempo, teve que se reinventar e fazer de outras formas. Então, até isso tudo engrenar de novo, você precisa ter capital, precisa ter caixa para manter o seu padrão de vida no mesmo patamar e não mexer nos seus investimentos, que pode estar um momento difícil também. Então, para trilhar um caminho rumo à sua liberdade de escolha, rumo à sua liberdade financeira, você precisa começar com um bom orçamento financeiro. Se você não tiver capital sobrando no seu orçamento para ver ele crescendo, você não está no caminho certo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é organizar a casa. Você precisa ter um orçamento financeiro vencedor e separar pelo menos 10% do que você ganha. Ah, Davidson, eu não consigo agora. Tudo bem, separa 5%. Depois de ajusta, separa 10%, separa 15%, separa 20%.
Lembra que quanto mais capital tiver investido ali para construir o seu patrimônio, mais rápido vai ser a sua construção patrimonial. Vou dar um exemplo muito rápido aqui de um orçamento financeiro que pode te dar um norte, tá? Não vai ser ideal para todo mundo. Não tem como eu dizer aqui qual é o padrão que vai atender todo mundo. Cada pessoa vive uma realidade financeira diferente. Mas você pode separar 10% para objetivos de longo prazo, onde você vai investir em renda variável, para um investimento que vai ser um capital usado daqui a 5, 10, 15, 20 anos, uma construção patrimonial, 10% de tudo que você ganha, 10% você vai usar para alcançar objetivos de curto prazo, né? Trocar de carro, aniversário do filho, daqui a um ano, tudo. 10% do seu patrimônio fica girando para atender essas demandas de curto prazo, curto e médio prazo, de 2 a 5 anos ali. 60% que você ganha vai para os seus gastos essenciais, para o que você precisa fazer para pagar suas contas, educação, saúde, aluguel. Esse 60% vai destinado para esse valor. E 20% do que você ganha seria para o seu estilo de vida. Então perceba que 60% dos seus gastos essenciais, 20% do seu estilo de vida representa 80% de tudo que você ganha, que vai estar sendo gasto no mesmo mês. Naquele mês, se você adotar o seu padrão de vida naquele montante de 80%. E aí, 10% para atender os objetivos de médio prazo e 10% para atingir objetivos de longo prazo. Então, eu chamo do 10-10, 60-20. É um método de um escritor americano que é um escritor best-seller em finanças nos Estados Unidos, um planejador financeiro, e ele tem lá esse método que vai guiando as pessoas a organizar as suas finanças. E aí que vai ter dinheiro sobrando para colocar o dinheiro para trabalhar. Porque se você não tiver o dinheiro para trabalhar, você precisa realmente organizar as suas finanças antes. Com esse dinheiro sobrando, você precisa investir. Não adianta também fazer um esforço enorme de poupança, fazer um ajuste orçamentário e deixar esse dinheiro parado em casa, deixar esse dinheiro parado na conta corrente, fazer investimentos que não são tão bons, tão atrativos, como por exemplo poupança. Se você for perguntar a alguém do banco, eles vão te oferecer um título de capitalização, vão dizer que consórcio é investimento e tudo isso está errado, tá? Você precisa acompanhar aqui mais conteúdos do canal, entender o que seria realmente os investimentos e fazer investimentos de verdade. E começando principalmente, como a gente viu aqui no vídeo já, pela reserva de emergência, pelo colchão financeiro. Eu já falei aqui sobre os títulos públicos, onde você pode acessar os títulos públicos. Como é que eu faço isso, Davidson? Você vai no seu banco, no banco que você já usa agora mesmo, vai lá no aplicativo, vai na opção investir. Você vai precisar atualizar alguns dados, vai responder uma pesquisa ali para o banco entender qual é o seu padrão, vai ter que mandar alguns documentos para validar que é você, e aí você vai ter acesso a títulos de investimentos. Às vezes é aquele próprio banco que você já usa. Tudo bem por isso. Fazer o quê? Começa por ele mesmo. Se realmente for bom o banco lá, ele já vai te dar opções de investir em títulos públicos. Se ele não te der o título público, ele vai estar dando opções de títulos privados do próprio banco. Mas lá embaixo, você pesquisar lá, títulos públicos, vai ter os títulos do Tesouro Direto. E aí, um pouco mais de R$ 100, você consegue pegar, por exemplo, Tesouro Selic. Muita liquidez, você pode resgatar a qualquer hora. Boa rentabilidade, hoje está rendendo o dobro da poupança. O imposto já é o próprio banco que faz o recolhimento. Você pode sacar, tá todo dia da semana, desde que seja dia 8, você pode pegar aquele dinheiro de volta e vai estar ele crescendo, né? São cliques a mais que vai fazer toda a diferença. Vai tirar você de um correntista para um investidor. E o mais importante, quando a gente fala de investimentos, é você criar bons hábitos. Perceba que investir na marca mesmo, ele é muito chato. Porque você vai lá colocar o dinheiro e pronto. Vai ter que esperar ele crescer sozinho. O tempo é um fator primordial. Se você está me seguindo aqui há mais tempo, você sabe disso, o quanto eu falo, o quão importante é você começar antes. Então, se você está realmente investindo do jeito certo, é um jeito chato de fazer. É um jeito chato de ver o seu patrimônio crescer, porque ele vai crescer pouco a pouco. Você vai ter que esperar o tempo atuar. Os juros compostos precisam de tempo para fazer o seu patrimônio crescer. É igual a comparação perfeita, é igual você ir na academia. Se você quer ficar forte, quer treinar, crescer, você não vai na segunda e na terça vai medir e ver quanto você cresceu. Não vai acontecer assim. Você precisa
criar um hábito, criar rotina, ir várias vezes lá na academia, se for o caso, ser acompanhado por um profissional para você fazer o exercício correto e aí você vai ver a sua evolução ao passar do tempo. Nos investimentos é a mesma coisa, você vai ter que ir lá, entender como é que está funcionando, vai ter que abrir a conta no banco, vai ter que botar o dinheiro lá, primeiro dia vai render um pouquinho, no outro dia vai render um pouquinho mais, quando passa de 6 meses, você começa a pagar menos impostos, aí começa a crescer mais ainda o investimento. Você vai ganhando confiança, você faz o resgate, entende o que aconteceu, paga o IOF e vai lá entendendo como é que funciona. E ao passar do tempo, o seu dinheiro vai crescendo, juros sobre juros, juros sobre juros. E essa é a magia que faz a gente trilhar um caminho rumo à nossa liberdade financeira, rumo à nossa liberdade de escolha. Perceba que não tem outro caminho. Eu já tentei, acredite, enriquecer de maneira rápida. Eu não nasci em berço de ouro, provavelmente você não nasceu também em berço de ouro. Você precisa construir o seu patrimônio. Não dependa simplesmente da sorte, se você joga aí na Mega Sena ou acha que vai cair do céu um pote de ouro na sua casa, no seu terreno. Então você vai ter que arregaçar as mangas, melhorar o seu orçamento financeiro, separar uma parte e começar a investir. Aumentar a sua hora percebida. Nós vimos aqui o quadrante do empregado, do autônomo, do empresário e do investidor. Né? Todo mundo pode ser investidor, hoje principalmente. Então, mesmo se você é empregado, você vai poder investir um pouquinho. Se você é autônomo, às vezes você consegue investir mais, dependendo de como for o período do tempo. Se você é um profissional, do empresário, você pode também diversificar o seu ramo através dos investimentos. Então, investir é o caminho mais democrático que vai fazer a gente construir patrimônio. Se você tiver construindo patrimônio com sabedoria, com segurança, com responsabilidade com o seu dinheiro, não tendo ganância ali para crescer rápido, buscando ali o que está regulamentado, regularizado pelo mercado financeiro, o seu patrimônio vai crescer. Lembra que é chato, vai ter que esperar os juros compostos atuar. É um crescimento exponencial. No começo realmente vai vir um pouquinho, você vai ficar animado e depois você não vai ter muito o que fazer, vai ter que esperar o tempo passar para trilhar esse caminho. O maior bilionário hoje de investimentos, Warren Buffett, a sua fortuna mesmo só dobrou, triplicou de tamanho agora. Há 10 anos, há 20 anos atrás, ele só que ele já investe há 60 anos. Então, é muito fácil hoje ver o dinheiro dobrando, triplicando, mas também o que aconteceu? Ele passou muito tempo esperando. Né? Os juros compostos, ele trabalha numa curva exponencial. Então, tenha paciência, crie bons hábitos, aproveite parte desse tempo, como eu falei aqui no orçamento, deixando parte para você usar também no presente e se satisfazer ali, alcançar metas e objetivos para ter uma visão de longo prazo mais fortalecida, tá certo? Eu sou Davis Barbosa, sou educador financeiro. Se você acredita que esse vídeo vai poder ajudar mais alguém, compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, difunda educação financeira para o nosso país, tá certo? Então, deixe seu legal e eu te vejo no próximo vídeo.